Você acredita em fantasmas? Não em histórias de filmes, mas em algo real, que se esconde nas frestas da nossa vida, esperando para ser notado. E se eu dissesse que existem lugares onde a linha entre o que é real e o que é sobrenatural não apenas se borrou, mas foi apagada para sempre? O que você faria? Você correria ou você ficaria para ver se tem coragem de olhar para o abismo? A música para abruptamente, dando lugar a um silêncio pesado e opressor que é quebrado por um único e distante som de alarme de carro que logo se cala. O áudio se torna cristalino, mas ainda com a sensação de estar sendo gravado em um porão escuro. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like, pois isso nos ajuda a continuar trazendo histórias como essas para vocês. Agora, prepare-se, porque a história que você está prestes a ouvir não é apenas uma história, é a minha história. Quando eu tinha 10 anos, me mudei com meus pais para uma pequena cidade chamada Willow Creek. Era o tipo de lugar que você vê em cartões postais, casas de madeira, cercas brancas, crianças brincando na rua. Parecia o paraíso, mas era só a superfície. A casa que compramos tinha um porão, um lugar que meus pais me proibiram de entrar. Mas crianças são curiosas, não são? Uma noite eu desci. A porta estava trancada, mas eu encontrei uma chave antiga escondida embaixo de um tapete. A fechadura rangeu, e quando a porta se abriu, um cheiro de mofo e velhice invadiu meu nariz. Era como se a casa estivesse respirando um ar diferente lá embaixo. O porão era pequeno e escuro, com um chão de terra batida. Eu acendi uma lanterna e comecei a explorar. Em um canto, encontrei uma caixa de madeira. Dentro dela, havia um diário. A capa era de couro e as páginas amareladas estavam cheias de uma caligrafia elegante. O nome na primeira página era Sarah e a data era de 1957. O diário dela contava sobre um garoto, o Thomas, que ela amava, mas as entradas seguintes ficavam mais e mais sombrias. Ela falava sobre a coisa que a perseguia. Falava sobre vozes que ela ouvia no porão e a forma como Thomas, seu namorado, parecia estar se afastando dela, possuído por uma sombra. Eu não sabia o que pensar. Era só a história de uma garota solitária, ou era algo mais? A última página do diário estava em branco, exceto por uma frase, escrita com uma caligrafia desesperada e trêmula. Ele está aqui, ele me pegou, não, não, não. Eu fechei o diário, mas não o coloquei de volta. Eu o escondi embaixo do meu travesseiro e nas semanas seguintes comecei a sentir que havia mais alguém na casa. Eu ouvia sussurros à noite. Vultos passavam pela porta do meu quarto, mas quando eu abria a porta, não havia nada. Um dia, eu estava na rua e vi uma garota, não muito mais velha que eu, correndo em direção à floresta. Ela parecia estar em pânico. Seus cabelos loiros esvoaçavam no vento e ela usava um vestido branco. Ela parecia tão desesperada. Eu tentei chamá-la, mas ela não me ouviu. Eu seguia até a floresta, mas ela desapareceu. Eu voltei para casa e comecei a pesquisar sobre Willow Creek na biblioteca. Descobri que uma garota chamada Maria, de 17 anos, havia desaparecido em 1957. Ela tinha cabelos loiros e foi vista pela última vez usando um vestido branco. Ela tinha um namorado chamado Thomas. Eu comecei a entender. O que eu vi não era uma garota viva. Era o fantasma dela. E o Thomas, o namorado da Sarah do diário, era o mesmo Thomas. O que aconteceu com ele? Eu não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Eu precisava saber o que havia acontecido. Em uma tarde chuvosa, eu voltei à floresta. Eu sabia que havia algo lá, algo que me chamava. Eu comecei a andar, seguindo a trilha que Maria havia feito. Depois de cerca de 10 minutos, eu vi algo brilhando na terra. Era um broche de vagalume, que era a marca de Maria. Eu continuei andando e ao longe vi uma casa. Ela era velha e dilapidada, com janelas quebradas e a tinta descascando. Eu me aproximei. A porta estava aberta.
Dentro, a casa era ainda mais assustadora. Pedaços de móveis quebrados estavam espalhados pelo chão e a poeira cobria tudo. Eu vi um quadro pendurado na parede. Era uma pintura de um homem, alto e elegante, com um sorriso enigmático. O nome na parte de baixo era Thomas. Ele era o Thomas do diário de Sarah. E o diário dela estava no chão, aberto na última página, onde a frase "Ele está aqui" estava escrita. Eu olhei para o canto do quarto, e lá, em um canto, eu vi uma boneca. Não era uma boneca normal. Era uma boneca com a aparência de uma garota. Uma garota com cabelos loiros e um vestido branco. E os olhos da boneca, eles estavam fechados, como se estivessem dormindo. Eu sabia o que aquilo significava. O Thomas, ele não era o namorado de Maria. Ele era o assassino dela. E a Sarah, ela o viu fazer isso. Ela o viu matá-la e enterrá-la em algum lugar da floresta. E Thomas, ele a matou para que ela não pudesse contar a ninguém. Mas o que havia acontecido com Sarah? Se você chegou até aqui, é porque a coragem que te trouxe para assistir a este vídeo está te mantendo aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas histórias. Eu voltei para casa assustada, mas ainda mais curiosa. Eu precisava saber o que havia acontecido com Sarah. Eu voltei ao porão, o porão que meus pais me proibiram de entrar. Eu me agachei no chão e comecei a escavar o chão. A terra era macia e fácil de mover. E foi então que eu encontrei o corpo de Sarah enrolado em um lençol. Suas mãos estavam juntas como se estivessem em oração, e em seu peito havia uma faca, a faca de Thomas. Eu soltei um grito e corri para fora. Meus pais me encontraram, me acalmaram e ligaram para a polícia. A polícia chegou e eles encontraram o corpo de Sarah. Eles encontraram o corpo de Maria na floresta, enterrado ao lado da casa de Thomas. E eles encontraram Thomas, pendurado em uma árvore, com a faca de Sarah em seu peito. Ele havia se matado, talvez por remorso, ou talvez porque os fantasmas de suas vítimas o assombraram. Eu nunca soube, mas eu sei uma coisa. Em Willow Creek, os mortos não são apenas memórias. Eles são parte de algo que você não pode ignorar. E se eu te dissesse que Thomas tinha uma filha, uma garota que ele criou em Willow Creek, uma garota que depois de sua morte foi colocada em um orfanato, uma garota que anos depois voltou para Willow Creek para morar na mesma casa que eu, a casa que seus pais haviam comprado, a casa que guardava segredos que, se revelados, poderiam mudar a vida de todos que moravam ali. Essa garota era eu. Eu não era a garota que morava em Willow Creek, eu era a filha de Thomas. A garota que encontrou o diário de Sarah, o broche de Maria e o corpo de sua mãe, Sarah. E que descobriu que seu pai não era o herói que ela imaginava, mas sim um assassino. Que o monstro não era um fantasma, mas sim um ser humano que ela amava. E a casa que me assombrava, não era a casa de fantasmas, mas a casa de minha família. A casa que carregava a sombra do que meu pai fez. Você acredita em fantasmas? Não em histórias de filmes, mas em algo real que se esconde nas frestas da nossa vida, esperando para ser notado. E se eu dissesse que a linha entre o que é real e o que é sobrenatural não apenas se borrou, mas foi apagada para sempre? O que você faria? Você correria? Ou você ficaria para ver se tem coragem de olhar para o abismo? Você acredita que isso realmente aconteceu? Já viveu algo parecido com isso? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem.